Hello, jovens! Olha eu aqui de novo para mais uma aula de revisão de física com vocês. Pessoal, o que nós estávamos conversando na aula passada? Falamos sobre capacitor. Então nós já vimos aí uma série de coisas: gerador, receptor, e estamos em capacitor. Então cada componente desse daí ele tem uma função específica dentro dos circuitos eletrônicos, certo? O capacitor não é diferente. O capacitor ele tem de vários tipos e nós vimos que ele tem uma propriedade chamada de capacitância, que é a capacidade de armazenamento de carga elétrica, e nós vimos aí que essa capacitância, que é a capacidade, né, está relacionado a algumas grandezas. Então vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Olha só. Então na aula passada aqui nós vimos sobre capacitor. O capacitor, também chamado de condensador, são elementos de circuito elétrico cuja função é armazenar carga elétrica e energia elétrica, pessoal. Então, o capacitor, ele é um armazenador de carga, ok? Mas aí nós vimos nesse caso que o capacitor, ele é diferente da bateria. Por quê? O carregamento e o descarregamento é muito alto, certo? Vamos dizer assim, ele é altamente rápido, né? Rapidinho ele carrega e rapidinho ele descarrega. E ele está lá dentro do circuito justamente para armazenar essa carga elétrica e quando solicitada, ela é utilizada no circuito. Diferente de uma bateria, né? Que fica alimentando ali o circuito durante um certo tempo. E aqui nós vimos o esquema do capacitor. Nós temos os terminais de conexão aqui, ó, como vocês podem observar. Nós temos esses materiais aqui. Aqui nós temos o dielétrico. Lembra o que é o dielétrico? É o material que fica entre as placas condutoras para isolar esses capacitores, evitar que eles troquem cargas, né, entre si. Tá aqui a placa metálica, o alumínio e a isolação plástica aqui formando o nosso capacitor. Bom, pessoal, o que eu falei para vocês? A gente pode associar resistor, a gente pode associar gerador, receptor, nós também podemos associar capacitores, ok? Já que o capacitor ele está aí relacionado à capacitância, que é a capacidade de armazenar carga, então a capacitância que nós definimos como C, ou capacitância eletrostática do capacitor, depende do quê? Bom, primeiro, depende da quantidade de carga armazenada pela tensão em que você liga esses capacitores, ok? Então aqui vocês podem perceber, quanto maior o armazenamento de carga, maior a capacitância. Nós vimos também que depende da área e da distância, ou seja, quanto maior a área das placas, maior a sua capacitância. Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. Quanto maior a distância de separação das placas, menor é a capacitância. E aqui nós vimos de maneira geral, a nossa permissividade ela é dada por esse valorzinho aqui, certo? E também, dependendo do capacitor, a gente tem um valor de permissividade. Isso é tabelado e também, pessoal, é dado na questão. E aqui, só para a gente definir a nossa unidade de medida da capacitância, ok? Está aí o nosso Faraday, tá bom? Que vem de Coulomb por volt aqui, tá? Como eu falei para vocês, nós podemos associar esses capacitores, e aqui também no interior do capacitor é preenchido com dielétrico. E esse dielétrico aqui, dependendo, ele aumenta, né? A capacitância é um fator K. Então aqui nós podemos relacionar esse aumento de capacitância, tá, pessoal? Dependendo desse material aí. Tá aqui a nossa associação. Quando a gente associa em série, a única coisa que é diferente dessa associação em série para resistores e geradores é esse valor da capacitância aqui equivalente. Porque, lembrando que a formulazinha aqui, olha só, é Q sobre U, ok? Então aqui, ó, é Q sobre V, ou Q sobre U, tá? Então nesse caso aqui, pessoal, a gente faz a capacitância pelo inverso das capacitâncias, tá?
A voltagem você soma quando está em série. A capacitância você soma o inverso. Entendido isso? E para dois capacitores a gente pode fazer só multiplicar as duas e dividir pela soma. O que nós podemos ver também aqui? Em paralelo é diferente, tá? A voltagem continua sendo igual porque está em paralelo, mas nesse caso a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. E aqui também a gente pode generalizar dizendo que a carga também é a soma das cargas, entendido? A nossa carga equivalente, pessoal, ok? E ali, pessoal, olha só, vem comigo ali. Qual foi o spoiler? Daqui a pouco tem atividade de sala. Fica comigo, tá bom? Hello, jovens! Olha eu aqui. Pessoal, o que nós estávamos fazendo aí na aula passada? Revisão de conteúdo sobre capacitores. A gente fez a definição de capacitores. Nós vimos que cada capacitor tem uma grandeza chamada de capacitância, que é a capacidade, é muito C, né, gente? Que é a capacidade aí de armazenar cargas. Nós vimos que essa capacitância depende da carga, depende da tensão, depende do meio dielétrico que separa essas placas, depende da área, depende da distância, depende disso tudo. E a gente também pode associar, certo? Vamos aplicar tudo isso que nós vimos em atividade? Vamos lá, pessoal, olha só, como eu falei na aula de revisão, nosso spoiler, vamos para a atividade de sala. Vamos tirar nossas dúvidas e resolver questões. Vamos para a primeira aqui, vamos ver o que nós temos. Questão 1. A respeito da capacitância, julgue os itens a seguir. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor. Pessoal, para julgar isso aqui, é só a gente lembrar o quê? Da fórmula. Vou colocar aqui daqui a pouco para vocês, tá? 2. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. Pessoal, olha só. Vamos ver, é correto, porque olha aqui a nossa fórmula da nossa capacitância. Ela é a permissividade vezes a área dividido pela distância. Tanto a permissividade quanto a área estão no numerador. Se está no numerador, é diretamente proporcional. Se está no denominador, é inversamente proporcional. Então, aqui quando ele fala que a capacitância é diretamente proporcional à permissividade, está correto, certo? Está correto. Então, aqui é correto. Na 2, ele fala quanto maior a distância, maior será a capacitância. Pessoal, por que está errado essa daí? Está errado pelo seguinte, olha só. Nós podemos ver que a distância está no denominador, então é inversamente proporcional. Isso significa que quanto maior a distância entre as placas, menor vai ser a capacitância. Então, a 2 está o quê? Errada, tá? Então, tá ali, eu coloquei para vocês, é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a capacitância desse capacitor, ok? Vamos continuar aí julgando as alternativas. 1 correto, 2 errado. Vamos continuar aqui, olha só. 3. Os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores. Correto, pessoal, por quê? Porque os desfibriladores armazenam energia, assim como os capacitores, tá? Então, isso você já deve ter visto em vários filmes. Ah, temos que animar a pessoa. Aí, geralmente, a pessoa fala lá um valor de voltagem que é para colocar. Isso é inserido no peito da pessoa, né? Inserido não, é colocado em contato e você descarrega aquilo, certo? Então, eu estou aqui fazendo o quê? Armazenando carga. Então, é um exemplo. A 3 está correta. E aqui na 4, a área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Pessoal, é correto porque está aqui, ó. A área está aqui. É diretamente proporcional à capacitância. Quanto maior a área, maior é a capacitância, certinho? Então, eu tenho a 1 correta, a 2 errada, a 3 correta e a 4 correta. E aqui ele está dizendo, está correto, que se afirma em
Nós vimos que é o quê? 1, 3 e 4. Qual é a alternativa aqui? D, né, pessoal? Então, tá ali a alternativa D, ele quer saber as corretas. Se ele tivesse perguntando a afirmativa errada, seria o que? Somente a 2, né? Não tem opção aqui. Então, aqui, ele quer a certinha. Então, nós temos a letra D, está aí as explicações para vocês, tá? Continuando, questão 2. Aquela foi teórica, essa aqui nós vamos calcular. Questão 2. 3 capacitores A, B e C são associados em série. Então, eu tenho 3 capacitores associados em série. Pessoal, guarda esse tipo de associação aqui, ó. Série. E suas capacitâncias respectivas são A vale 1, B vale 2 e C vale quanto? 3, ok? Calcule a capacitância equivalente aproximada desse conjunto. Então, vamos lembrar. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tá, vem aqui comigo, pessoal. Quando a gente tá lá falando em associação, eu tenho a capacitância que está em série e eu tenho a capacitância que está o quê? Em paralelo. Lembra que eu falei para vocês? A única coisa que inverte quando eu quero calcular a equivalência, lá na associação, lá em série, é do capacitor. Sendo que quando eu trabalho com resistores, quando eu trabalho com geradores, a gente fala que equivalência é a soma quando está em série, né? Você soma. A única coisa que muda isso aqui é no paralelo do capacitor. Vai ser o que? A soma mais dos seus inversos. Entendido isso? Então, vamos ver como é que fica, pessoal? Olha só. Então, tá ali, eu tenho os 3. Eu vou fazer que a capacitância equivalente é a soma do inverso das capacitâncias. Então, vai ficar assim, olha só. Vamos somar isso daí. Então, eu tenho 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Você tira o mínimo, o nosso MMC, de 1, 2 e 3 aqui, dá 6, certo? Aí você faz aqui a brincadeira, né? Pega aqui, divide, multiplica. Aí faz a brincadeira, continua, né? Divide, multiplica. Então, tá aqui, ok? Quanto é que vai dar nesse caso aqui? Olha só. 1 sobre C equivalente é igual a 11 sobre 6. É só você multiplicar em x. E eu vou obter isso daqui, né? Tá aí, você faz o inverso. Dividiu ali. Eu tenho quanto? 0,54 microfarad. Professora, onde é que vem esse micro? Pessoal, tá aqui, ó. Não vão esquecer, deixa eu trocar a cor da caneta. Não vão esquecer que o micro tá aqui, tá bom? Eu só usei os números para resolver a questão e coloquei o micro aqui no final. Então, é 11, é 6 dividido para 11. Tá aqui microfarad, tá? Entendido isso? Aí aqui a gente pode fazer aqui, ó, notação científica. Ou você anda 3 casas aqui. Para que isso, professora? Que eu posso transformar em nanofarad. Ok? Então tá ali, ó. A nossa capacitância equivalente é 540 nanofarads. Eu transformei porque a única alternativa que tem aqui, opa, deixa eu voltar. Nós ficamos com a letra E, né, pessoal? E de exato. Eu tenho aí 440 nanofarads. Se você parasse só aqui, não tem alternativa, tá? Você pode ver, ó, não tem alternativa aqui, ok? Cuidado aqui com a pegadinha. Então, aqui você faz a transformação. Se não tem nenhuma alternativa aqui, ó, sobrou N. Então, você transforma em N, entendido? Então, é assim que você faz a leitura na questão. Achou? Opa, microfarad. Tem opção? Não. Quem é o próximo? Nano. Aí você transforma em nanofarad e você vai achar a letra E. Entendido isso? Ok? Fechou? Mais uma questãozinha para calcular. Questão 3. 2 capacitores cujas capacitâncias são de 2 picofarad e 3 picofarad são associados em paralelo. Então, eu tenho 2, 1, 2, associados em paralelo. Determine a capacitância equivalente do conjunto, pessoal. Então, eu tenho 2 em paralelo. Lembra que para capacitor, como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com associação, é o inverso do que a gente estava trabalhando nas outras.
né, lá para resistores em série e geradores em série paralelo. Aqui para capacitor é o inverso quando eu trato da capacitância equivalente. Então ali eu só tenho 2. Como é que eu vou fazer? Se liga lá, olha só, eu tenho ali os 2 ali e eu vou calcular somente pela soma. Professor, é só somar? Pessoal, é só somar. Então se você tem 2 capacitâncias, você quer equivalente, você soma. Então eu tenho aqui, ó, 2 PF, não é prato feito, tá, pessoal? É picofarad, é capacitância. Olha aqui, ó, 5 picofarad. Tem opção? Tem opção. Se tem opção, não precisa transformar. Opa, nós vamos ficar aqui com a letra B, né, pessoal? B de bola, certo? Então eu tenho aí, simplesinha essa questão. Tá o quê? Paralelo. Capacitância equivalente, soma, ok? Se está em série, você soma o inverso, entendido isso? E aqui, como vocês viram, olha só, nós vamos fazer uma questãozinha de capacitores aplicados no Enem e vamos ver como é que fica isso daí. Olha só, um cosmonauta russo estava a bordo de uma estação espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores do rádio, de 3 microfarad e 7 microfarad, ligados em série, estavam queimados. Então o rádio dele estava lá quebrado. E aqui, ó, eu tenho 2 capacitores, ele deu a capacitância aqui. Esses capacitores estavam em série, então vamos anotar aqui a parte importante, capacitância. Tipo de associação, e estavam queimados. Vamos lá continuar. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpriria a mesma função. Então ele estava lá, poxa, eu não tenho 2, então vou ter que substituir por um que armazene uma carga que vai alimentar o meu circuito da mesma maneira que eu usasse os 2. Entenderam, pessoal, a ideia? Vamos continuar. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Então, olha só a situação ali, né? Ele tem um rádio e nesse rádio ele tem que se comunicar. Tinha 2 capacitores lá dentro. A gente sabe que os capacitores, eles têm a função de armazenar a carga e vai ser distribuído, disponibilizado para o circuito quando solicitado. Estava em série, certo? Mas o que aconteceu nesse caso aí? Poxa, estava queimado. Então não vai disponibilizar a carga. Aí ele tinha lá uns capacitores perdidos e ele falou, bom, e se eu pegar um único capacitor, colocar dentro do rádio para que ele armazene essa carga e ele faça a mesma função de 2? É qualquer capacitor, pessoal? Ah, se eu tiver só um de 3 ou só um de 7, será que vai dar? Então é isso que nós temos que verificar. Se eu tenho somente um para substituir, eu vou ter que pegar um com a capacitância suficiente que faça o papel de quanto? Dos 2. E é justamente isso que a questão está pedindo. Vamos lá calcular, olha só. Então, calculando isso daí, vamos ver aqui, ó, tá aqui as alternativas, certo? Então, vamos ver aqui. Ó, tá ali a nossa capacitância equivalente. Pessoal, isso está ligado em série. Lembra que lá em série, a capacitância, professora, você não falou que é o inverso das capacitâncias? É, pessoal, você está em série, a associação aqui de capacitores, para calcular o equivalente, é você fazer o inverso das capacitâncias, certo? E assim vai. Mas eu falei para vocês também que quando eu tenho somente 2, eu posso aplicar uma formulazinha especial. Qual é essa formulazinha especial? Para 2, em vez de eu utilizar isso daqui, eu posso utilizar isso daqui. O que é? É a multiplicação das capacitâncias dividido pela soma das capacitâncias. Ah, então eu vou voltar aqui na questão, vou pegar aqui, vou chamar de 1 e vou chamar de 2, vou calcular aqui e vou achar a capacitância equivalente. Ou seja, se ele tiver um capacitor com a capacitância equivalente que nós vamos achar, ele pode colocar associado dentro do radinho. Entendido isso? Então vamos ver, olha só. Eu vou pegar ali, ó, 3 micro, multiplicar por 7 e vou dividir pela soma. Deixa eu só apagar aqui.
Então, eu vou obter ali, ó, 21 sobre 10. Divide isso daí. Opa, quanto é que deu, pessoal? 2,1 microfarad. Nós temos opção aí. Opa, deixa eu voltar. Nós temos opção? Temos, pessoal, tá aqui, olha só, deixa eu só pegar a canetinha de volta. Tá aqui a nossa opção, ó, 2,1. Então, vocês viram ali, nesse caso, olha, professor, ele precisou de um capacitor com a capacitância menor, ou seja, não podia ser nem 3 nem 7. A gente fez a associação e achou esse valor aí. Entendido isso, se ele tiver esse capacitor lá na caixinha de ferramenta dele, ele vai poder substituir e colocar no radinho para fazer a comunicação. Entendido, pessoal? Olha só, essas foram nossas questões e fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá? Tchau, tchau!